minha mãe que me alfabetizou. E aí, quando eu fui para a escola, um dos primeiros lugares que eu conheci foi a biblioteca, até porque eu era muito faladeira, eles me botavam de castigo lá. Não fui a menina dos undergrounds, das agitações noturnas, dos dionisíacos saraus. Meu campus era o campo onde eu cultivava batatas e ficava feliz se raro era doce. Vivi na terra vermelha, sem shampoo. Mamãe tentava alisar-me os cabelos, ver se ficava branca. Eu parecia, mas havia um banzo. Negra, acima de tudo, a alma. Por sorte, aprendi a ler e decifrar as placas do navio. Cheguei atrasada, uns 1000 anos, para a aula sobre Rimbaud. E eu pegava Drummond já, né? Eu ia de Sicília em diante, eu pegava Drummond, eu pegava Quintana. Da mesma forma, eu fiquei muito centrada na literatura brasileira. Só fui conhecer literatura estrangeira muito mais tarde, porque as escolas não forneciam esse material. Muito menos literatura contemporânea mesmo, assim, né? De autores mais alternativos. O que me encantou na poesia primeiro foi a melodia. Foi que a sílaba cantava. Foi Cecília. Eu peguei o livro Ou Isto ou Aquilo e eu comecei a me encantar. E eu li tudo que me vinha à mão de Cecília, eu lia. Porque Cecília é cantante. E Drummond foi um negócio de louco para mim, porque muitas vezes eu não entendia o que ele escreveu. Mas quando eu entendia, era como uma iluminação. Eu achava aquilo muito profundo, assim, ele falava das minhas dores, ele falava de um sentido de ver o mundo. E eu achava aquilo uma conversa que eu não podia ter com as pessoas. Era um privilégio poder conversar com alguém que de repente dizia aquelas coisas tão maiores do que tudo que o mundo me oferecia. Eu não acho que o escritor tem que pôr na cabeça que ele tem um compromisso com o seu tempo. Porque eu acho que quando ele faz isso, ele começa a usar a literatura com uma função específica. E ele pode chegar muito facilmente no panfleto ao fazer isso. O que eu acho é que, quase inevitavelmente, ele tem um compromisso com o seu tempo. A boa literatura, e aí a gente vê com os livros do passado, ela registrou seu tempo. Vai acontecer. Ela registra. Eu acredito que a gente acaba falando, né? Eu, por exemplo, eu estava fazendo Só com Peixes e em nenhum momento eu disse, neste livro eu quero que tenha uns poemas de cunho social, ou neste livro eu quero que tenha uns poemas que questionem a sociedade. Eu não disse isso, mas lá estão esses poemas, misturados com poemas que falam de várias coisas. Eu acho que eu escrevi muito do incômodo, sempre essa coisa do incômodo, de ter algo demais em mim, ou dor demais, ou alegria demais, ou uma dúvida demais. Isso tudo fazia com que eu escrevesse. E até hoje é assim. Eu acho que a gente escreve porque não é mínimo e nem médio. A gente escreve porque tá demais, alguma coisa é demais, e aí a gente escreve para equilibrar. O que eu penso e às vezes me incomoda é isso. Uma pressa grande de publicar, um trabalho que às vezes podia demorar um pouquinho mais, passar por mais uma leitura depois de um tempo. Então eu acho que hoje tem um conjunto de medidas de todos os lados que dão uma pressa enorme para a literatura e eu não creio que isso seja bom, sabe? Mas também não acho que é o fim do mundo, não. Eu leio muito, né, meus contemporâneos, eu gosto desse exercício e o acho necessário. É para mim um exercício ético e é para mim um exercício estético. É estético porque eu aprendo, porque eu olho, eu aprendo, eu vejo como as pessoas estão fazendo, eu vibro com algumas coisas que vão surgindo, eu vejo
um apoio na tradição, e eu acho isso muito importante. A gente não brotou do nada, né? A gente tem pessoas que fizeram, que desvendaram, né? A gente tem pessoas que romperam e que nos deram formas. E nós temos hoje formas para fazer com isso também, com a nossa criatividade, com a nossa própria vivência. Eu vejo a literatura de hoje, então, com um pé na tradição, e eu gosto muito disso, mas com um pé no novo. Eu tenho uma frase do Carlos Felipe Moisés, de um livro de crítica dele, que eu gosto demais, que ele fala que o estranho é aquilo que não está ancorado em nada, é estranho, é alienígena. O novo é aquilo que é novo, você sente que tem um frescor ali, mas ele está ancorado em algo, e é por isso que você não acha alienígena, mas você percebe que tem algo novo ali. Eu gosto muito dessa definição do Carlos Felipe. E eu noto que a literatura hoje tem gente trabalhando nisso, tem gente trabalhando outras formas, tem gente que não está preocupado com a forma, está preocupado em contar uma boa história. Olha, eu respeito isso demais. Vejo um cenário rico, muita gente fazendo, jovens escrevendo. Nós aqui na cidade, né, temos escritores ótimos e somando numa literatura que não para. É isso, contínuo, não para. É tão importante não parar, né? Eu fico vendo, hoje a gente está num cenário complicadíssimo politicamente, e é muito complicado porque não são os políticos que são fascistas. A nossa sociedade está ganhando um volume fascista enorme, isso me deixa completamente preocupada. Mas este exercício da sensibilidade talvez seja o único que possa nos salvar de um mundo onde as pessoas hoje fogem aos milhões de guerras e não têm onde entrar. O Só com Peixes foi um livro para mim muito interessante de fazer, porque eu não programei falar sobre peixes. Eu fiquei com uma vontade enorme durante um tempo de silêncio. Eu comecei a achar o mundo mais barulhento do que de costume e me veio imediatamente essa imagem do peixe, da profundidade, da água, né? Eu já mergulhei, eu fui do Corpo de Bombeiros durante 3 anos, então eu tive essa experiência do mergulho. E o que me marcou muito na experiência do mergulho foi o silêncio. Essa condição de silêncio e de não ser predador, ela me chamou muita atenção nessa época. E eu comecei a escrever num silêncio muito grande. O Só com Peixes, ele me trouxe isso, sabe? Uma imersão. Não era nem propriamente uma vontade de falar. Era quase uma vontade de desenhar. Quando eu fechei o livro, eu estava com a 2ª edição do Fábulas para ser reeditada pela Confraria do Vento. A Carla Mello adora o livro, quis editar. A gente tem um convívio muito bacana, uma parceria muito legal, eu e a Carla, o pessoal da Confraria. E eu não estava nem com a ideia de editar o Só com Peixes. Aí eu falei, eu tenho aqui um livro chamado Só com Peixes e tal, e passei para ela. Aí ela ficou encantada com o livro, falou, não, nós vamos lançar esse primeiro. Nós vamos lançar esse primeiro e depois a gente lança o Fábulas. Essa mulher escura olha os peixes, a violência dentro do lago. Milhares de palavras de amor foram gastas, mas o amor mesmo em atos falhos. Mergulhar com escafandro não seria um mergulho, seria como pular de um prédio e não partir a cabeça.